esse programa que você apresentou, ele era um programa que divulgava a música sertaneja. Só que a música sertaneja eu fazia um mesclado sempre com a música fronteiriça. Que eu lembro quando eu era garoto que eu cantava, naquela época nós não tocava chamamé. Na época nós tocávamos polca paraguaia e o rasqueado, que era um mesclado das coisas. Então a gente... Essa época você está dizendo no rádio? Não, isso já, quando eu comecei na história quando começou tocando. A cantar e tocar. Mas no rádio aí eu fiz o seguinte, eu fiz um mesclado, sertanejo raiz, um pouco desse que o pessoal mais novo gostava, e uma misturada com chamamé, que esse sempre é coisa que está no coração mesmo, então aí então eu sempre fiz esse, e sempre fazendo um resgate disso, nunca deixei de tocar. Às vezes aqui, por exemplo, depois que eu vim aqui para a FM, eu sempre fiz dessa maneira, eles me deram a oportunidade de fazer do meu jeito, eu sempre tive muita liberdade para o que eu fiz, né? E por isso que eu acredito que deu certo. Eu me lembro que na capital, depois de 6, 8 meses, o Landes ficava feliz, né? Falava, Cheiro, que brincadeira, hein? Tem nego bom aí, mas o teu horário está espetacular, a gente está feliz, está dando tudo certo. E aí eu trabalhei 6 anos na capital. 6 anos na capital e depois trabalhei também na Rural, uma época, o tempo do saudoso Ayrton Guerra. Trabalhei na Rural, trabalhei na Difusora, quando era na Calógera. Então você pôde acompanhar aí a trajetória dessa música, que é a que a gente quer contar a história aqui. Conta mais algumas coisas interessantes, assim, dos músicos, desses pioneiros, histórias que você viveu, coisas que você conheceu com eles. Eu me lembro ainda, eu era rapazinho, e eu tinha uma primeira na época muito bonita, pena que eu não tenho nada guardado, mas era bonito, realmente. Eu até brinco com o Guarani, você não foi à toa que você puxou minha voz, né? Olha que audácia, né? Mas naquela época, nós tínhamos um sanfoneiro, está vivo, está hoje, o Moacir Tosta de Moraes. Moacir tocava acordeon, eu tocava o violão e fazia primeira. E a gente sempre tinha, para fazer a marcação, era um pandeiro na época. Então, a sanfona, o violão e um pandeiro, era essas festas de 9 noites, a gente tocava na época era Colônia Bandeirante, aquela festa de igreja lá, famosa até hoje, né? Então a gente tocava 9 noites ali. Tem hora que eu fico pensando como que a gente aguentava, né? Aqueles violãozinhos sem recursos, e a gente não usava nem uma dedeira, era tudo na mão mesmo, legal. Mas já tinha microfone, pelo menos, já né? Tinha, claro, né? Tinha microfone, tinha. Então o Moacir, na época, formou um grupo. Então, aí era um pandeiro, depois entrou o Tingo, que é o Xiripinha. O Xiripinha tinha uma voz muito boa também, fazia primeiro, e aí nós emendava tudo. Então, nessa época... Fazia um revezamento e... Aí depois que surgiu, através do Moacir, surgiu o grupo Santa Rita. E eu fui ficando, depois aí teve uma época que eu fui para São Paulo, né? Aí depois andei um pouco lá para São Paulo, também tive contato eu trabalhava com calçado na época, mas eu morava no Sumaré. Naquela época eu morava no Sumaré e eu tinha um diretor cenográfico lá da Tupi na época, o Caboquinho, que eu tinha ido com ele para lá, e ele me colocou lá na Tupi para aprender um trabalho no setor de televisão. E aí eu tinha aquele contato também com o pessoal lá. O que você mais gosta na música música do Mato Grosso do Sul? Ô, Mística, para ser bem sincero, eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo porque a minha vida sempre foi isso que eu estou falando para você. Então, na verdade, tudo que fala de música, principalmente dessas músicas raízes que tocam no coração da gente, para mim faz parte esse brilho, essa alegria que eu tenho, e espero ainda poder participar de muita coisa ainda pela frente. Você chegou a gravar algum disco seu, alguma coisa assim? Não gravei. Não gravei. Tem um projeto feito pelo seu Evânio Vargas Padilha, que quando nós começamos, eu cantava com a minha irmã. Eu era Du Vargas, então eu cantava com ela.
E aquele guri chato era o Guarani hoje, que ficava ali perturbando. Até que um dia ele conseguiu um acordeon e aí ele começou. E eu gostava tanto do Dino na época que ele um dia veio e falou: tio, eu quero te mostrar um negócio aqui. E me tocou uma música pena que eu não lembro o nome, uma música do Dino inteirinha, né? E eu estou acompanhando ele ali no violão. Então, tem um projeto que o Guarani já abriu espaço, que hoje para a gente que tem certas dificuldades financeiras principalmente, e hoje a voz já não é mais, mas eu ainda canto com a minha irmã, com a mãe do Guarani, e nós estamos com um projeto, estamos com 12 músicas já, quase. Pronto para gravar. Pronto para gravar. Só que a gente vai deixando para depois, vai deixando para... E o Guarani muito ocupado também, né? Bom, você já começou a falar do Guarani, que assim, o Guarani, ele tem, além de ser uma pessoa que tem um carisma muito legal, ele tem muita alegria, ele foi o nosso técnico de som aqui do Som do Mato durante muitos anos, quer dizer, além de todo o envolvimento musical que a gente tem com ele, eu particularmente, tem esse carinho todo por ele, e você que botou ele na roda, né? Você podia contar um pouco desse bastidor, porque ele não vai contar isso. Não, aí começou o seguinte, na época ele era bem garoto e o pai dele trabalhava da Matel. O pai trabalhava da Matel, ele trabalhava lá no escritório da Matel também, mas aí foi quando ele começava. Aí eu ia sempre na minha irmã para a gente cantar e treinar, vamos treinar. Aí cantando e ele estava sempre em volta ali, perturbando, guri. Era pequeno isso? Ele era pequeno, mas era danado já. Aí foi quando ele se envolveu com esse acordeon, aí o meu cunhado, muito sistemático, o pai dele, né? O Évore, pai dele. E o meu cunhado não aceitava ele sair com ninguém. Então o único cara que tinha abertura para chegar e falar, eu ia lá e pegava ele. Aí comigo ele não ligava. Aí eu comecei a carregar, quando ele apresentou a música do Dino Rocha para mim, aí eu comecei a carregar ele. E a gente tem um amigo aí de infância, de juventude, o Dr. Valfrido Rodrigues. Aí ele ele estava com um acordeãozinho pequenininho. Aí, quando eu vi ele tocando daquele jeito, a primeira coisa que eu fiz, vamos fazer uma serenata para o Valfrido. Aí não era tudo programado, era coisas da nossa alegria, do nosso prazer. Aí fomos lá para o Valfrido. Aí quando o Evandro tocou aquelas músicas para ele, a serenata que fizemos, e nós cantávamos. Eu e o Evandro, era cheiro e cheirinho na época. Aí eu já larguei a mãe dele de lado. Aí começou cheiro e cheirinho. Então na roda dos amigos, aí nós fazíamos parte dessas festinhas, dessas coisas, a gente cantava, eu e ele. E aí foi quando ele ganhou, o Valfrido chegou e falou, Cheiro, o que esse guri tá precisando? Eu falei, não, tá precisando de um acordeão, esse é muito pequenininho. Ele falou, pode escolher um aí, achar um. Aí eu tinha um cunhado meu, um outro cunhado casado com outra irmã, que ele tinha um acordeon, que é uma italiana, coisa boa mesmo, tá? Eu não lembro. Um Todeschini? Deve ser a Todeschini. Aí ele deu o preço, o Valfrido foi lá e falou, vê quanto que o cara quer, vamos comprar esse acordeon. Aí começou. Aí eu levava o Guarani, o cheirinho na época, né, para todo lado. Aí ele andava meio doentado um dia e eu fui numa festa. Tinha uma festa ali perto da TV Morena, aquele bairro, acho que é a igreja Santa Cecília, eu não lembro direitinho. E eu levei ele e o Tostão estava lá também. Aí nós estávamos cantando, daí depois coloquei ele para cantar com o Tostão lá. Mas isso envolveu toda a família. Tem um tio dele agora falecido, um tio do Guarani, que também era tio também, padrinho, né? Fez tudo, deu o primeiro violão para ele. Então, aí quando nós chegamos lá nessa festa, aí começou Tostão e Guarani. Aí o Guarani estava meio doentado, o pai do Tostão. Seu Adi? Seu Adi, saudoso seu Adi. Ele falou, Cheiro, como é que nós vamos fazer com esses guris? Eu falei, não, vamos marcar. Mas o Guarani estava com um problema de garganta naquele dia. Eu falei, mas aí começamos a se envolver, né? Começamos a se envolver. Aí começou a dupla Tostão e Guarani. Tostão e Guarani. E o Tostão já vinha de um tempo grande com Tostão. O Aurélio, né? Aurélio, né? Era o centavinho. Cruzeiro, Tostão e tinha o centavo. Então, eu lembro que quando houve
quando houve um grande festival aqui no Morenão, aquilo foi uma festa maravilhosa, né? Foi o festão, né? Festão, apresentação, veio o Lima Duarte apresentar. Então nós já estávamos tudo envolvidos nessa história. Não estava junto, por exemplo, Tostão e Guarani não tinha ainda, era Tostão, Cruzeiro e Centavo. Uhum. Mas onde estava eu, estava o Guarani, nós sempre estávamos em volta e participamos de todas essas. Estava acompanhando, né? É. Muito bom receber você aqui, muito bom saber dessas histórias todas, porque a gente convive, às vezes, com os músicos, com as pessoas, com radialistas, pesquisadores, pessoas que viveram toda essa história, né, que ajudaram a fazer essa história, mas a gente não sabe da metade da missa passada, né? Então, assim, muito bom conversar com você, muito bom saber de todo essa sua bagagem, agradecer a sua contribuição aqui para o nosso arquivo musical. Ô Misca, eu estou achando graça de você falar, de você agradecer. Quem tem que agradecer sou eu. E eu fico muito feliz porque, como eu vinha dizendo, a minha vida desde a época de criança foi isso, foi música, foi os artistas. Às vezes a gente deixa de participar de algumas coisas mais diretas, mas eu participei aqui com vocês, tive um grande prazer, que foi o meu programa Na Sombra do Pé de Cedro, que eu levantei a bandeira da música sertaneja, da música raiz, assim com muito carinho, como tudo que eu fiz na vida, principalmente no mundo musical, né? Eu me dediquei de mim e eu tive a felicidade de conviver com você, com tantos outros artistas que nós temos aqui, e hoje, para mim, está perpetuando mais uma parte da minha vida, né? Porque eu tive a felicidade de participar do DVD de 50 anos de Delinha, 25 de Tostão e Guarani. Nós temos uma pessoa aí que é muito ligada à música sertaneja, que ele tocou um bar há muito tempo e ali era onde chegou o Milionário Zé Rico, onde chegou tantos e tantos outros, que é o Wilson Taveira. Participei do DVD dele também. E hoje estou participando desse programa que você, o Claudinei, toda a equipe de vocês aí estão preparando, que a gente sabe que são histórias que vão ficar para a eternidade.